E para falar das combinações, eu quero usar aqui como referência o que a Volkswagen vendia antigamente, como que eram vendidos os seus carros antigamente, porque é baseado nisso que a gente consegue montar combinações de customização no presente também que fiquem agradáveis esteticamente. A gente não pode tentar criar algo do nada, porque pode ser que dê errado. Então, para você ter ali a segurança de que está fazendo um projeto de customização legal, com referências históricas interessantes e que deem valor para o carro, é legal a gente se atentar para o que a montadora fazia na época e aí você escolher a combinação que mais te agrada para o seu projeto atual. A verdade é essa, tá? Então vamos começar lá nos anos 50 e 60, que é quando os Volkswagens começaram a ser vendidos aqui no Brasil. Quando eles vieram, não tinha muita opção de combinação de interior. Geralmente eles vinham somente na tonalidade branco-gelo, que é uma tonalidade que não é aquele branco-branco, é um pouco mais fechado, mais próximo do cinza. Era o padrão da época. Então, independente da cor da carroceria, todo Volkswagen vinha com essa tonalidade, tá? Do branco-gelo. E aí, é uma opção para você que quer dar uma mudada nesses Volkswagen, se você tem um Hercules dessa época, dos anos 50 e 60, e quer algo diferente do interior branco-gelo, você pode optar para usar o interior caramelo, que fica muito legal também. Você vê muita gente lá do exterior que usou em projetos de customização esse interior caramelo. Ele entra naqueles tons de marrom, então assim, ele é um tom neutro. Então assim, ele combina com várias cores, então é algo que você consegue dar uma diferenciada, né? Mas sem perder muito o ar clássico do carro que os carros dessa época têm, né? Então é bom você tentar preservar isso. E tem também as tonalidades monocromáticas. Lembrando que o monocromático da Volkswagen, nesse caso, era bicolor, né? Então ele tinha ali o interior branco, mais a cor da carroceria. Então nessa época saíram, se eu não me engano, as principais tonalidades monocromáticas, né? Óbvio que você, num projeto de customização, você pode fazer com a cor que o seu carro tiver na carroceria. Mas nessa época foram vendidos o azul pastel, em que o carro ele tinha o exterior em azul pastel, o interior combinado branco e azul, o azul turquesa, que ele é um azul quase esverdeado, nesse mesmo padrão, branco e verde, o verde berilo, que nesse caso o interior já era todo em verde, é uma tonalidade verde ali que lembra um pouco um tom de verde azeitona, alguma coisa nesse sentido, e o bege Havana, que é uma tonalidade assim raríssima de se ver, que ele é uma combinação de bege com um marrom mais escuro, um marrom café, alguma coisa assim. É um interior bem bonito e que ele combina com a carroceria que geralmente era em tom marrom, né? Então essas são as tonalidades monocromáticas que tinham nos anos 60. E se você estiver customizando um carro e quiser partir para esse monocromático, você pode combinar a cor da carroceria, de repente seu carro for vermelho, combinar a cor da carroceria com o interior e fazer ali um bicolor branco e vermelho, fica legal também e vai ficar parecendo original. Nessa época também, nos anos 60, saíram alguns padrões de banco com uma faixa central em tecido. Então você pode aproveitar esse design original do carro e apenas trocar esse tecido central para um tecido de uma outra cor. Fica algo interessante de se fazer também. Você consegue dar uma quebrada na monotonia. Se o interior for todo branco, você consegue apenas mudar o tecido, aquela faixa central do tecido, e você cria um contraste legal. Então ficaria o interior todo branco com um tecido ali, de repente, em um tom de marrom, um tom de cinza, um tom de listrado. Então fica bem legal também, tá? E é igual eu falei para vocês, o legal de você fazer uma customização baseada em versões de época que tinham antigamente, é você tentar manter a originalidade, mas dando ali o seu toque pessoal, a sua personalidade. Se eu falei que nos anos 50 e 60 você não tinha muitas opções de fábrica, de cores diferentes para interiores dos Hercules, nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 70, isso mudou radicalmente, tá? Olha só, nos anos 70, a Volkswagen tinha 4 tipos de estofamento para os seus carros. Tinha o clássico preto, né? Tinha o areia, que é um tom de bege bem clarinho, quase branco. Você tem o castor e o bege, né, que são ali tonalidades de castanho,
aquele marrom quase castanho, e você tinha um vermelho Touring. Então você tinha de fábrica 4 tonalidades de interior que você poderia usar para combinar com a carroceria do seu carro. Olha só que legal. E o Fusca, como vocês sabem, o Fusca era um dos carros mais baratos da época, se não o mais barato. E ele dava essas opções de cores de interior diferenciadas. E hoje você vai comprar um Volkswagen Up, por exemplo, ou um Gol, e você não tem opções de cores para interior, você fica apenas no cinza, né? Eu acho isso extremamente curioso, né? Com o passar dos anos, a gente acaba ficando com menos opções, eu acho que deveria ser o contrário, né? Mas vamos lá, eu falei que a Volkswagen dava essas 4 opções de cores para interior, só que o interessante é que você não podia usar essas 4 opções em todas as cores. Por quê? Porque algumas combinações não ficam boas. A própria marca, ela já fazia ali algumas opções em que você poderia escolher, né, e algumas combinações possíveis. Então, por exemplo, vou pegar o interior vermelho Touring. O vermelho Touring, ele é um tom de vermelho, mas ele é um tom de vermelho bem bonito. Ele é um vermelho mais escuro, quase um bordô. Ele não é aquele vermelho chamativo, aquele vermelho quase alaranjado, sabe? Ele é um vermelho mais escuro. E esse interior, ele só estava disponível para os carros da cor branca. Então você vê que ele tinha esse vermelho Touring. Fora, foi vendido esse interior vermelho em carros pretos também, mas aqui no Brasil, de fábrica, saiu apenas na cor branca. Então já fica uma sugestão que, se você tem um Hercules branco e quiser dar uma diferenciada no interior, o vermelho fica legal. Em contrapartida, se você quer usar um interior vermelho, já fica uma dica, a carroceria branca é a que combina melhor. Você pode usar outras? Pode, igual eu falei, pode fazer um monocromático ali com interior vermelho e carroceria vermelha também, fica legal, mas tem que tomar cuidado para você não acabar exagerando e, por exemplo, ter um Hercules verde e colocar o interior vermelho. A não ser que você seja aí torcedor do Fluminense, né? É uma combinação que não combina muito bem, entendeu? Agora eu vou falar do interior castor e bege, né? Que são tonalidades próximas. São cores diferentes, mas são tonalidades próximas dentro do catálogo da Volkswagen. Então, essas cores de interior, castanho e bege, elas estavam disponíveis para os carros de cor branca, vermelho, ocre, que é um tom de laranja, amarelo e verde. Então você vê que esse tom aí, apesar dele ser neutro e combinar com várias cores, a Volkswagen apenas disponibilizava ela para essas que eu falei. Então, se você tem receio de o tom de castanho ali, o tom de interior castor não combinar muito com a carroceria do seu carro, essas cores aqui que eu falei para você é um bom indicativo de que vai ficar legal, tá? Então vou repetir aqui: o branco, o vermelho, laranja, amarelo e verde. São as cores em que a Volkswagen nos anos 70 fazia a combinação com o interior em castor e em bege. O interior areia, né, que é aquele quase branco, bem clarinho, ele estava disponível nas cores de carroceria vermelho, ocre, que é aquele laranja que eu disse para vocês, verde e azul. Então você repara bem que essas opções, como o interior era clarinho, a Volkswagen meio que forçava você a fazer um contraste com o exterior. Então é legal ter essa questão do contraste também no seu carro. Você vê que o carro é vermelho, então ele pode ser vendido com o interior branco. Você pode montar, se você quer dar um ar um pouco mais clarinho, então usar esse bege areia, né, esse tom de areia, porque ele ajuda a deixar um ambiente interno mais arejado, ele ajuda a deixar o seu carro com um aspecto não tão fechado, né? Ele parece ser o carro um pouquinho maior, ele passa essa impressão, dá um tom de leveza para o interior do seu Hercules. E, por fim, o preto. E o preto era a única cor de interior que estava disponível para absolutamente todas as cores de carroceria. O preto ele combina com absolutamente todas as cores de carroceria. Então, se você tem receio de fazer uma combinação errada, está com algum medo, tem receio de se cansar da cor do interior do seu carro com o passar do tempo, o preto é a escolha segura, combina com todas as cores de carroceria e é a que menos cansa o visual. Na linha Volkswagen dos anos 70, ela disponibilizava essa cor para todas as suas opções de pintura de carroceria, né? E agora, chegando nos anos 80 e 90, se consolidou mais o interior preto e cinza. Então, a linha Hercules da Volkswagen
Nos anos 80 e 90 aqui a gente já estava mais se restringindo ali a Fusca e Kombi, apesar de que ainda tinham algumas Brasílias no começo dos anos 80, e tinham o Gol e a Saveiro, que eram motor a ar também. Mas nessa época, os interiores de coloridos já estavam fugindo de moda, de tendência. Então ali estava mais caindo na questão do cinza, o interior preto e cinza, então ficava nesses tons mais neutros e que eram usados para as mais diversas cores de carroceria.